Meu nome é Hitomi Oshiro Shinzato. Eu sou de primeira geração, eu sou Issei. Vim com 2 anos e meio no Okinawa, no Tobo, né? E juntamente com meus pais, e tenho 62 anos. Eu vim, então, como eu disse, de Okinawa, Motobo, com 2 anos e meio, com meus pais, um irmãozinho de 8 meses na época e uma tia. Meus avós já moravam aqui, meu avô e uma nova companheira já morava aqui no Brasil e convidou meus pais para virem para o Brasil. Meu pai no Okinawa era professor, né? E daí eles resolveram vir para o Brasil, então veio todo mundo, veio a família toda. Só que fomos morar junto com meu avô e a nova companheira, mas depois de alguns meses não deu certo. E aí tivemos que sair, aí vivemos de favores, né? De um conhecido nosso, não é nem parente, conhecido nosso, e que acolheu a gente, a família, e num paiol deles. Eles tinham um paiol que estava estocado bastante verduras, legumes e tal, então eles cederam esse espaço para a gente morar. Então dali para frente meu pai teve que se virar, e viveu de agricultura, sempre de agricultura e depois, posteriormente, de feira. Né? Morava no interior? Não, morava na periferia de Campinas. Isso era, na época era roça, né? E depois nasceram meus irmãos lá, e mais, deixa eu ver quantos, nasceram mais 4 lá, mais 3 lá, em Campinas. Eu sou a mais velha. Eu sou mais velha. Então nasceram mais 3 lá em Campinas, então com o outro que veio já do Japão, então ficaram 4 mais abaixo de mim. E eu que tinha que ajudar, porque minha mãe ia para a roça desde manhã, ficava o dia inteiro na roça com meu pai, então eu que tinha que cuidar de casa e cuidar dos meus irmãos. Desde pequenininho eu tinha que fazer isso, né? Então tive que aprender muita coisa desde pequena. Tá, então eu falo que um pouquinho da minha infância foi cortada, tá bom? Mas, e de lá para cá. E lá, como era periferia, tinha uma colônia okinawana, então lá a gente estudava numa escola, e nessa escola, a maioria eram japoneses, maioria, então de 30 alunas, 2 eram brasileiros, o restante era tudo japonês. Então nós falávamos todos em Nihongo. Todos Nihongo. A professora vinha da cidade para ensinar o português, só que no final do ano, em vez da professora ensinar o português para a gente, ela aprendia o japonês com a gente, com os alunos. Invertia. Era o contrário. E essa foi a escola, eu estudei até 3ª série. Depois meus pais mudaram para Santo André e já aí não era mais roça, era chácara de verduras. Aí a gente mudou para Santo André e na época eu tive muita dificuldade de adaptação na escola, porque eu só falava japonês e meus amiguinhos em Santo André já falavam, era a maioria brasileiros, só tinha uma japonesa, o resto eram todos brasileiros. E eu não conseguia me comunicar direito com eles, porque eu não falava a língua. Então eu realmente tive muita dificuldade de adaptação nesse período. Isso é 3ª série de primário na época, ensino fundamental hoje. 9 anos. Com 9 anos eu mudei para Santo André. E de Santo André, meus pais, a gente... De vez em quando, depois de moça, eu comecei a frequentar a associação de Shibu de Santo André, Uruma, né? Mas eram raras vezes. E quando eu ia para casa das minhas primas e dali a gente saía juntas, né? Então quando tinha carnaval, tinha baile, de vez em quando eu ia com elas, mas não podia sair muito na época, né? Então depois eu comecei sempre ajudando em casa, a minha mãe, que ficava na chácara também. Então, nessa época eu ajudava em casa, mas eu queria trabalhar fora, eu queria ter a experiência de trabalhar fora. E com 18 anos fui trabalhar numa escola que chamava Gakushukan.
é uma escola japonesa lá em Santo André. E aí fui trabalhar durante quase uns 5 anos como professora de Yochen, que é Jardim da Infância, né? Então eu trabalhei com isso, foi meu primeiro trabalho, trabalhava meio período. E depois disso, nesse período eu também comecei a fazer faculdade de psicologia, estudava à noite. E aí quando estava terminando a faculdade, precisava fazer estágio, então eu pedi para sair lá do Gakushuka e fui trabalhar em recursos humanos numa empresa. Tá? Dali, depois eu mudei para São Paulo, aqui para São Paulo, para a Zona Oeste. E nessa época, depois de algum tempo, eu me casei com o Tetsuo Shinzato, né? O Tetsuo foi presidente do Nanjoshi do Brasil e do Seisho Nenkai. Seisho Nenkai ele ficou 5 anos como presidente. Então ele ficou, a gente casou e nós tivemos 3 filhos e hoje são todos adultos. Tenho uma neta e tem outro neto ou neta a caminho, tá a caminho, tá a caminho, né? E depois, mesmo depois de casada, eu fui fazer curso de especialização em psicologia clínica, né? Porque eu queria trabalhar em consultório, aí daria para conciliar a casa, a família, filhos e o trabalho, né? Então fui fazer especialização. E é o que eu tenho feito até hoje, o que eu trabalho, agora eu trabalho dedicando mais tempo ao consultório, continuo trabalhando e tenho a família para cuidar, minha mãe também para levar no médico e tudo. Agora estou assumindo há 1 ano e meio, eu tenho assumido o Seisho Nenkai como presidente, depois de 35 anos que eram presididos por homens. Pela primeira vez uma mulher está assumindo o Seisho Nenkai. Então, mas eu estou conseguindo, apesar de muita correria para mim, mas eu estou conseguindo levar, porque o pessoal do Seisho Nenkai tem me ajudado muito, me apoiado muito, e o pessoal é muito legal assim nesse sentido, né? Então eu tenho conseguido levar adiante. E estou conseguindo fazer alguns projetos novos de ampliar, que era meu projeto quando eu assumi, era de ampliar e de aumentar o número de pessoas que façam parte desse grupo Seisho Nenkai. E isso eu estou conseguindo. Mas depois de casada, depois que vim para São Paulo, eu perdi o contato com colônia japonesa. E quando meus filhos, depois de um pouquinho, quando eles tinham 5 anos, aí a gente sentiu necessidade de voltar, fazer parte de uma associação japonesa. Nós fizemos parte de 10 anos de uma associação japonesa. 10 anos. E depois que descobrimos Seisho Nenkai aqui na Liberdade, aí nós deixamos essa associação e começamos a frequentar a Seisho Nenkai. Isso há 20 anos atrás, mais ou menos, né? E aí a gente foi entrando no Seisho Nenkai, conhecendo o pessoal e tudo. E estamos até hoje, e cada vez mais dentro do Seisho Nenkai. Eu acho que as mulheres okinawanas, devido à imigração, numa terra desconhecida, isso há quase um século atrás, né, mais de um século, passaram por muitas dificuldades e necessidades. Apesar dessas novas gerações, elas são aparentemente mais discretas, mais introvertidas, eu diria, né? Não são, mas internamente elas são bastante tolerantes, batalhadoras, de muita garra e corajosas, com iniciativa em qualquer situação da vida. Eu acho que elas são umas guerreiras. Como mulher mesmo, eu não vejo muito, mas eu acho que tem a diferença na educação, na cultura que cada um traz e na religião. Eu acho que esses 3 pontos acabam diferenciando um pouquinho cada pessoa. Não importa se é japonesa, se é okinawana, brasileira, mas cada um eu acho que difere por aí, né? Mas tem algum ponto eu acho que é muito comum, que é as mulheres okinawanas, como tem, a grande maioria ainda continua preservando o Butsudan na família. Alguém da família tem Butsudan, então vão lá rezar. Então,
o fato de ter o culto a antepassados, eu acho que faz com que eles se unam mais. Então, o aspecto familiar fica muito mais forte para as okinawanas. Para as japonesas, o que, no meu ponto de vista, eu vejo, e com a experiência que, de algum tempo que eu fiquei lá, que elas são muito, assim, preservam muito o aspecto social, é muito pelo social, muito tudo a educação, tudo certinho, e então eles valorizam muito o social. E eu acho que aí comparando com brasileiras já são um pouquinho mais, algumas pensam no social, mas algumas são mais voltadas para individual. Tá? Essa é um pouquinho a diferença, não dá para generalizar, isso é de cada um, né? De cada família diferente, mas dá para dizer que mais a maioria eu percebo dessa maneira. Eu acho que antigamente todas as mulheres, independentes de serem okinawanas, japonesas, brasileiras, eram educadas para serem mães, submissa aos maridos e dona de casa. Né? Mesmo no Brasil, antigamente, tinha muitas escolas que eram voltadas para corte e costura, culinária, esse tipo de matéria que muita gente de 20, 30 anos para cá já nem sabe que existiu isso, né? Mas existiu. Tinha que servir ao marido, se responsabilizar pela educação dos filhos e cuidar da casa e da família. E antigamente tinha muitas vezes miai, né, que era um casamento arranjado, mas que agora está desaparecendo, porque agora todo mundo quer fazer a sua própria escolha, então isso está desaparecendo. E você está falando das semelhanças, né, semelhanças. Eu acho que, assim, tanto as mulheres brasileiras como okinawanas, como as japonesas, eu acho que o que tem de semelhança são os sentimentos, os afetos, as emoções. As mulheres são muito mais, têm esse lado muito mais evidente, mais acentuados, comparando com os homens, mas ao mesmo tempo tem uma força assim interna que eu acho que realmente é de surpreender muita gente, né? Porque elas têm muita força de vontade e às vezes ficam quietinhas, mas tem muita força de vontade, né? De batalhar, de lutar, de fazer as coisas. Os homens, quando eles vieram, eu vou falar das primeiras gerações que vieram aqui para cá. As primeiras gerações, eu acho que os homens tiveram que ser desbravadores. Eles tinham que começar do nada, sem recurso nenhum, assim, de começar, seja agricultura, seja para construir a casa, eles tinham que começar desbravando muita coisa, né? Então tinha que ter uma coragem tremenda, e eles tiveram, para a gente estar na situação que nós estamos hoje, né? E mais, juntamente com essa coragem que eles tiveram, eu acho que também teve as mulheres que deram apoio, que batalharam junto com eles, lutaram com eles, né? E elas cuidando da família, cuidando da comida, cuidando de tudo, mas também sempre dando apoio para esse marido que tinha que desbravar e para sustentar a família. Dando suporte. Então, é essa que eu vejo que é a diferença. Eu acho que os dois saíram ganhando com isso. Né? Passaram por dificuldades, sofrimento, mas venceram. Eu gostaria que as mulheres conhecessem mais sobre as mulheres okinawanas, apesar de todas as dificuldades que elas passaram há tempos atrás, mas que todas elas têm muito entusiasmo pela vida, resiliência de pessoa conseguir superar as dificuldades por que passaram, né? E a garra e vontade de melhorar cada vez mais para novas gerações. Isso eu acho que é a coisa mais rica que dá para passar para outras gerações e deixar como exemplo. Eu gostaria de relatar assim, o que me veio. Teve várias situações, mas uma que tá assim, que me veio agora assim, é que eu sofri um acidente alguns anos atrás. Acho que deve fazer uns
8, 7 anos atrás. Eu estava num supermercado, aí eu escorreguei e bati cabeça. Escorreguei, caí batendo a cabeça, né? E daí eu fiquei desacordada um pouquinho, mas depois eu voltei. E aí eu percebi que eu tinha quebrado o braço, mas só que no momento, na hora, eu não conseguia perceber de tanta dor que doía tudo, eu não conseguia sentir, que era só o braço. Eu achava que tinha quebrado a coluna, qualquer coisa, mas era só o braço. Mas consegui voltar para casa, porque minha filha foi dirigindo, e eu voltei, mas depois me levaram para o pronto-socorro, porque estava os meus 11, para fazer os exames, e aí o médico falou que precisava fazer cirurgia, colocar prótese, porque meu punho tinha quebrado. Demorou alguns dias e eu consegui a aprovação do convênio e fiquei internado durante alguns dias até a aprovação. E quando eu consegui a aprovação para a cirurgia, foi feita a cirurgia, tomei 3 anestesias, correu tudo bem, correu tudo bem. Aí foi um geral, outro não sei, daqui do ombro, outro do braço e no local. Aí 3 cirurgias, 3 anestesias. Após a cirurgia ter corrido tudo bem, aí quando eu estava para voltar da anestesia, eu não, na sala de recuperação, eu não conseguia respirar. A única coisa que eu lembro é que o médico chamava, você tá me ouvindo? Você está me ouvindo? E eu não conseguia, ouvia, mas estava muito distante porque eu não conseguia respirar. Então, eu não conseguia respirar, daí eu via tudo meio distante e a única coisa que eu conseguia falar, eu não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo respirar. Então, nessa hora, aí o médico, o anestesista que estava me acompanhando, aí começou a chamar os enfermeiros para abrir o espaço no UTI, urgente, daí falavam que não tinha vaga no UTI. E eu falei, nossa, assim, que eu acho que deve ser a morte, né? Então, foi uma experiência de quase morte para mim, então, naquele momento, porque eu não conseguia respirar e eu senti que estava me apagando. E eu falei, nossa, isso que deve ser morte, porque eu não estou conseguindo respirar. E aí eles trouxeram, eu sei que depois de algum tempo eles conseguiram trazer aquele câmera de oxigênio, me colocaram e já abriram vaga lá urgente no UTI. E eu fui parar lá no UTI e já chamaram o meu marido, que estava aguardando, chamaram ele falando, olha, a gente não sabe da situação dela, porque ela não estava conseguindo respirar e tal. Então eu já achava que a hora que eu subisse para o UTI já ia acabar morrendo. Então foi essa sensação que eu tive quando aconteceu. A cirurgia não foi nada, correu tudo bem, mas a pós-operatória, o fato da anestesia e aquilo lá me deixou apavorada, né? E uma sensação muito ruim. Aí eu pensava em todas as pessoas que eu conhecia. Eu conseguia pensar, mas já não tinha força nem para falar. Só no começo eu conseguia falar que eu não estava conseguindo respirar. Aí eu só ouvia o médico gritando, abre UTI, abre vaga para ela, que ela está sem oxigênio, não sei o quê. Isso foi assim uma sensação muito assim ruim, extrema das coisas, dava a impressão de uma finitude de acabar ali. E eu imaginei que fosse acabar ali, né? Então, e como eu consegui sair dali, da UTI, depois consegui recuperação, tudo, eu agradeço a Deus porque consegui ter outra chance, sabe? Para mim foi uma outra chance de vida. E daí, depois disso que eu participei no outro ano no fórum, né, que eu falei, eu vou contar a minha história, não tem nada de assim, interessante, mas eu falei, eu vou contar a minha história. Contei a história, outra parte da minha história no fórum, e daí eu comecei a enfrentar muitas coisas que em outro momento eu não enfrentaria. Mesmo a submissão Nikai é uma consequência dessa segunda oportunidade de vida, vamos dizer, que eu tive, e por isso que eu estou começando a assumir e falar, não é que eu não sei nada, eu sei alguma coisa, mas posso aprender e posso fazer algo pelas pessoas. Então, e venho fazendo as coisas aí. Todos nós, mulheres okinawanas,
temos uma origem comum. Somos todos descendentes de Okinawa. Muitos tiveram histórias e experiências de vida muito parecidas. Mas cada uma de nós temos uma personalidade diferente uma das outras. E com isso muda as perspectivas e a experiência fica diferente. Cada uma traz seus sofrimentos, suas alegrias, seus erros, seus fracassos, mas também seus acertos e sucessos. Enfim, a riqueza que cada uma tem pode contribuir muito para o crescimento das associações okinawanas aqui no Brasil. Participem, aprendemos muito e com isso crescemos cada vez mais como seres humanos. Obrigada.